Olá, minha gente, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui é o professor Rinaldo. Vamos começar mais uma aula de matemática do projeto Jaboatão Prepara. A aula de hoje está no capítulo 3 da nossa apostila e a gente vai responder questões sobre quadriláteros, tá? Então vamos começar, né? Lembrando que a gente vai começar respondendo a questão que ficou como tarefa de casa da semana passada, lá do capítulo 2, a última questão do capítulo 2, tá? A gente vai começar por ela. Espero que você tenha feito e agora a gente vai só fazer a correção. Então diz aí, a imagem abaixo é o esboço do símbolo do super-herói Menino Vespa. Qual é a área da região sombreada se a malha quadriculada é formada por quadrados com 1 cm de lado? Então se você olhar direitinho, esse desenho aí, o símbolo do Menino Vespa, ele é formado por 5 triângulos. Então se a gente calcular a área dos triângulos, a gente vai conseguir encontrar a área da região sombreada, certo? E aí, para isso, a gente vai usar a fórmula da área do triângulo, tá certo? Que é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos embora. Começando esse primeiro triângulo aí de cima, se você olhar direitinho, ó, a gente pode considerar, né, que a base dele está ali, ó, de laranja, tá certo? A base. A altura dele está aí, ó. Lembrando que a altura dele não é o tamanho do lado, tá certo? É realmente a altura, como se fosse medir uma pessoa. Então a gente pode aí rapidamente, ó, até porque a malha quadriculada ajuda, ó, que a base vai ser 2, a altura vai ser 2. Então base vezes altura sobre 2, 2 vezes 2 é 4, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então a gente já consegue calcular a área desse primeiro triângulo. E aí é bom que os dois triângulos de cima eles são iguais, né? Pode perceber. Então a gente já pode chegar à conclusão que o segundo triângulo de cima também ele vai ter a área de 2 centímetros quadrados, tá? Vamos calcular agora esse triângulo aqui, ó, que está apontado com a setinha. Então a base dele aí, ó, laranjinha. A altura dele, ó, lembrando que a altura tem que considerar, né, ela perpendicular à base, tá certo? Mas aí você pode perceber com a ajuda da malha quadriculada que a base mede 2, a altura é 3, né? Então vai ser, ó, 2 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3 é 6, 6 dividido por 2 é igual a 3. E aí a gente já tem, ó, o triângulo da esquerda é igual ao da direita, pode observar. Então a gente já sabe que vai ser 3 também. E agora vamos medir esse triângulo que está central aí embaixo, né? Ele vai ser, ó, a base é 2, pode observar que a base deles são 2 quadriculados, né? E a altura vai ser 4, então vai ser 2 vezes 4 dividido por 2. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então eu tenho dois triângulos medindo 2 centímetros quadrados, dois triângulos medindo 3 centímetros quadrados e um triângulo medindo 4 centímetros quadrados. Para saber a área sombreada, basta somar tudinho aí e a gente chega à conclusão que é 14 centímetros quadrados, certo? A resposta é na letra D. Essa foi a tarefa de casa, espero que vocês tenham acertado, tá? Vamos agora começar as questões da aula de hoje, né? Então, capítulo 3, questão 1, a gente vai falar sobre os quadriláteros, tá certo? Então, primeira questão, considere o polígono ABCD, que é um quadrilátero. Pode observar que ele tem 4 lados. E aí ele pergunta, qual é a soma dos seus ângulos internos, tá? E aí, ó, a gente aprendeu na aula passada sobre triângulos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, não esqueça. Já a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus, tá? Então bota isso aí na cabeça. A soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, 360 graus. E aí você sabendo da teoria, rapidamente você consegue responder a questão número 1, ok? Vamos embora. Questão 2. A face ABCD de uma torre tem a forma de um paralelogramo, como mostra a figura abaixo. Então isso é como se fosse uma face, né? Ou seja, uma das bandas lá, um dos lados de uma torre, certo? E aí a gente vai considerar só essa parte aí, que ela forma um paralelogramo, que é essa figura que tem 4 lados iguais, né? E que ele tem os lados paralelos iguais, né? E a outra característica dela é que ele tem os seus ângulos que são opostos também são iguais, tá certo?
E aí ele quer que a gente descubra qual é a medida do ângulo alfa ali, tá? E aí se você observar direitinho, ó, onde tem ali o lado CD, ali ele passa uma reta, ó. E a reta vai ser justamente o ângulo que está sobre a reta, que a gente já estudou, que é o ângulo de 180 graus, ele vai ser justamente composto pelo ângulo de 75 graus da esquerda, mais o ângulo alfa da direita. E aí a gente pode chegar à conclusão, né, que para eu calcular o valor de alfa é só eu pegar 180 menos 75, que é a medida do ângulo da esquerda. Porque o ângulo da esquerda mais o ângulo da direita tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar 180, que é o valor total do ângulo que está sobre a reta, e tirar aquele 75, o que sobrar, a diferença vai ser justamente o ângulo alfa. E aí a gente chega ao resultado de que o valor de alfa é 105 graus. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Olha lá, apareceu aí o ícone do ETE. Significa o seguinte, que essa questão ela faz parte do banco de dados das provas do vestibular da ETE. E na ETE é até mais fácil, porque como eles sempre trabalham com banco de dados e as questões acabam se repetindo, de repente você pode até, quando for fazer a prova do vestibular da ETE, você pode até pegar uma questão igual ou muito parecida com essa, tá? Então preste atenção aí como é que a gente vai responder. Então ele diz assim, ó, uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 vezes a sua altura. E aí ele quer saber quais são as dimensões dessa tela. Então, ó, aí está a tela, tá certo? Ele tem a altura é x, a gente não sabe o valor. Em matemática, quando a gente não sabe o valor, a gente representa por uma letra. Normalmente a letra x, então a gente vai usar. E a largura, a gente também não sabe o valor, mas ele diz que a largura é 1,5 vezes a altura. Então, se a altura é x, eu posso dizer que a largura vai ser 1,5x, ou seja, 1,5 vezes o valor de x. E aí, ó, como ele está falando que a área é 9.600 centímetros quadrados, então a gente precisa calcular agora a área dessa figura aí, né? Dessa tela retangular, ou seja, uma tela que é um retângulo. E aí, como é que se calcula a área de um retângulo? É só fazer a base vezes a altura, ou seja, a largura vezes a altura. Então, se eu pegar o x e multiplicar por 1,5x, vai dar 9.600. Agora, vamos desenvolver essa expressão aí, né? Quando eu multiplico x vezes 1,5x, eu estou multiplicando uma letra, né, por um número, que é um número e uma letra, né? O x multiplicado por 1,5x. Então, eu repito o número e multiplico as letras. No caso, x vezes x é x ao quadrado. Então, vai ficar 1,5x ao quadrado igual a 9.600. Isolando o x ao quadrado, né, como ele está multiplicando, o 1,5, a gente vai jogar ele no segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 9.600 dividido por 1,5. 9.600 dividido por 1,5 dá 6.400. Então, minha conta fica x ao quadrado igual a 6.400. Para calcular o valor de x, é só calcular agora a raiz quadrada de 6.400, desprezando uma possível resposta negativa, porque a gente está tratando com unidade de medida, tá? E a raiz quadrada de 6.400 é 80, certo? Agora, o que é esse x? Esse x é a altura, tá? 80 centímetros. Se a altura é 80 centímetros, e eu sei que a largura é 1,5 vezes, então vai ser 1,5 vezes 80. A largura vai ser 120 centímetros. E aí a gente vai ter, procurar a resposta em que eu tenha a largura, no caso, 120 centímetros, e a altura 80 centímetros, tá certo? A gente vai encontrar aí que a resposta está na letra E. Altura 80 centímetros e largura 120 centímetros, ok? Vamos agora para a questão 4. Observe o hexágono regular desenhado na malha quadriculada a seguir. Então, eu tenho um hexágono. Hexágono é qualquer figura que tenha 6 lados iguais, tá? Então, eu tenho um hexágono. Se você olhar realmente essa figura aí de cinza, você vai ver que ela tem 6 lados, né? E ele está desenhado nessa malha quadriculada, tá? Unindo o vértice F com o vértice C, obtemos 2 quadriláteros. E aí ele pergunta, esses quadriláteros são? Então, ó, se você pegar, imagine que você vai dobrar essa figura ao meio, tá certo? Então, você pega ela justamente na metade,
e você vai dobrar de forma que o vértice F ele coincida com o vértice C. Então a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai juntar, vai dobrar a figura, o vértice F vai unir com o vértice C, consequentemente, o vértice A vai ficar coincidente com o vértice B e também o vértice D vai ficar coincidente com o vértice E. E aí quando eu dobrar minha figura na metade, ela vai ficar desse jeito aí, tá certo? Que na verdade, se eu olhar direitinho, isso aí é um pentágono. Porém, se eu usar um pouquinho de criatividade, ó, isso aqui são os vértices, né? Se eu usar um pouquinho de criatividade e dividir essa figura que eu encontrei na metade, eu vou encontrar aqui um quadrilátero em cima e um quadrilátero embaixo, que eles estão em simetria, por sinal, né? Eles são simétricos, uma simetria de reflexão. E se você observar essa figura, você vai encontrar que é justamente um trapézio, tá certo? Então a gente tem um trapézio aqui em cima e tem um trapézio aqui embaixo. Logo a resposta da questão 4 é a letra D, trapézios, tá? É bom também você dar uma olhadinha com relação aos tipos de quadriláteros existentes para poder você reconhecer quando tiver na questão, né? O quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio, tá certo? Vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim: um robô foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos e girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A, conforme a figura. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles, o ângulo X assinalado na figura mede. Então, na verdade, ele quer que a gente descubra qual é o valor do ângulo que tá ali, né? Aquele ângulo de 30 graus, certo? Então, vê bem, a gente precisa calcular a medida desse ângulo aí. Ó. Por quê? Porque a gente achando a medida desse ângulo, e a gente consegue achar rapidamente, observando que existe uma reta ali, né? E aquela velha teoria, aquela propriedade que diz que sobre a reta a gente tem sempre um ângulo de 180 graus, tá certo? Se uma parte dele é 30 graus, a outra parte que vai justamente complementar o ângulo da reta, que também vai ser o ângulo do trapézio, vai ser 180 menos 30, vai ser 150 graus, tá certo? E aí, como os ângulos opostos são suplementares no trapézio isósceles, tá certo? Significa que o valor de x vai ser um valor que quando eu somar com esse ângulo daí, que é 150, vai ser igual a 180. Então, a gente chega à conclusão que o ângulo x, ele mede 30 graus, tá? E a resposta vai ser a letra A, certo? Então, usando aí apenas as propriedades, tá certo? Da soma dos ângulos que estão sobre a reta e do fato de os ângulos opostos serem suplementares, a gente encontra a resposta dessa questão. Vamos agora para a questão 6. No retângulo seguinte, está traçada uma diagonal, tá certo? A diagonal é justamente esse segmento que está unindo o vértice A com o vértice C do retângulo, tá? E ele quer saber quanto mede o ângulo DAC, que é justamente aquele ângulo que está ali com uma interrogação, certo? Então veja bem, num retângulo, uma das propriedades do retângulo é que ele tem os 4 ângulos retos, certo? Daí, inclusive, vem o nome dessa figura geométrica, né? Ele tem os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos dele medem 90 graus, tá certo? Então, se você considerar o ângulo A ali, que é a mesma coisa que vai acontecer com B, C e D, você vai ver que a medida do ângulo A é 90 graus. Como a parte dele, que a diagonal é como se ele tivesse dividido aquele ângulo em duas partes, né? Como uma parte dele está medindo 50, a outra parte dele vai medir 40 graus, certo? Para poder, quando pegar o 40 e somar com 50, a gente chega ao ângulo de 90 graus, que é justamente o fato do ângulo A ser um ângulo reto. Logo, a resposta dessa questão está na letra E, certo? Vamos agora para a questão 7. Olha lá o ícone lá, a logomarca da ETE, significa que essa questão ela caiu na prova da ETE, está lá no banco de dados da ETE. Então, se liga aí porque você pode inclusive pegar uma questão igual ou muito parecida com essa, tá? Uma piscina quadrada foi construída num terreno retangular conforme a seguir.
O proprietário deseja gramar todo o terreno em volta da piscina. Ele quer colocar grama, né? Um gramadozinho. E aí calcule quanto ele vai gastar, sabendo que 1 metro quadrado, esse 2 aí era para estar sobressalente lá, né? Metro quadrado. 1 metro quadrado de grama custa R$ 5,60. Então vê bem. Para a gente poder resolver esse problema, a gente vai ter que calcular a área total, tá certo? E a área total aí, ó, como a gente tem um retângulo, né, a gente tem, a base é 12, a altura é 2, né, largura e comprimento, 12 vezes 8, 96, tá? O que é que a gente faz depois? A gente calcula a área da piscina, certo? Como a piscina é um quadrado, né, então a gente pode calcular como sendo 4 vezes 4, que dá 16. E aí a área gramada vai ser justamente a área total, tirando a parte da piscina. Então vai ser justamente o que eu coloquei agora. O gramado vai ser a área total menos a área da piscina. A área total é 96, a área da piscina é 16, 96 menos 16 igual a 80. Então eu tenho uma área de 80 metros quadrados para colocar a grama. Como cada metro quadrado custa R$ 5,60, para eu saber quanto eu vou gastar, é só fazer 80 vezes 5,60. E a gente chega à resposta de 448. Está na letra B. Ok? Vamos continuar, né? Questão 8. Dois retângulos R1 e R2 são tais que a medida da base de R1 é o dobro da medida de R2. E a medida da altura de R1 é a metade da medida de R2. Nessas condições, é verdade que... Então vamos desenhar aqui para ficar melhor. Então eu tenho aí um triângulo, dois quadriláteros, certo? Dois retângulos, R1 e R2. Então ele diz o seguinte, ó, que a medida da base de R1 é o dobro de R2. Então, ó, se R2 a base é x, R1 vai ser 2x, vai ser o dobro, né? Olha lá, R1 é o dobro de R2, então 2x e x. Já com a altura acontece ao contrário, então eu estou chamando a altura de uma de y e a outra vai ser 2y. Então a altura de R2 é o dobro da altura de R1 e a base, né, de R1 é o dobro da base de R2, tá certo? Então agora vamos ver com relação à área o que é que vai acontecer. A área de R1 vai ser a base vezes a altura, então vai ser 2x vezes y. 2x vezes y é igual a 2xy. É só juntar as letrinhas lá. Já a área de R2 vai ser x vezes 2y. E aí a gente multiplicando também, é só a gente juntar, colocando o número na frente, vai ser 2xy. Ou seja, se você olhar direitinho, ó, a área de R1 vai ser igual à área de R2. Todas as duas áreas vão ser 2xy. E aí, voltando aqui para a nossa questão, a gente vai ver que a resposta certa vai estar justamente na letra C. A área de R1 é igual à área de R2. Ok? Vamos agora para a questão 9. Questão 9 é lá aparecendo o ícone do Instituto Federal de Pernambuco, ou seja, essa questão já caiu no IFPE, tá? Então preste atenção aí como é que a gente faz para resolver ela. Uma casa foi projetada em formato retangular com as seguintes medidas: 10 metros de comprimento por 20 metros de largura. O proprietário pediu que a área da casa fosse aumentada em 25 metros quadrados. Jorge, brilhante arquiteto, decidiu diminuir x metros na largura e aumentar x metros no comprimento, de modo a não alterar o perímetro, mas satisfazer o dono da casa. Nessa situação, qual o valor de x? Então, ó, eu tenho aí a área da casa, né? Ela tinha 10 metros de comprimento por 20 de largura, então 20 por 10. Então, a área dela era 200 metros quadrados, né? Como o proprietário pediu para aumentar em 25 metros quadrados, então ela vai passar a ter 225 metros quadrados. Ela tem 200, vai aumentar 25, então ela vai ter 225 metros quadrados. E aí, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir x metros na largura e aumentar x metros no comprimento. Então, vai acontecer isso aqui, ó. A nova largura vai ser 20 menos x, né? E a nova altura vai ser 10 mais x. Então, se eu for ter que reconstruir essa expressão, vai ficar assim, ó. 20 menos x, que vai ser a nova largura, multiplicado por 10 mais x, que vai ser a nova altura, vai ser igual a 225. E se eu conseguir resolver essa expressão, eu consigo descobrir o valor de x, tá certo?
E aí, para resolver essa expressão, eu vou ter que multiplicar, né? O primeiro, eu tenho dois binômios aí, um binômio em cada parênteses. Então, eu tenho que resolver multiplicando cada termo do primeiro binômio com o termo do segundo binômio. Então, eu faço 20 vezes 10, que é 200. Depois, eu faço 20 vezes x, que é 20x. Agora, o segundo termo, que é o menos x vezes 10, menos 10x. E menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Então, eu vou ficar com essa expressão aí. Eu posso ainda juntar 20x menos 10x dá 10x. Então, eu vou ficar com a expressão menos x ao quadrado mais 10x mais 200 igual a 225. Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Que a gente precisa resolver. Então, vamos lá resolver essa equação do segundo grau. Primeiro, eu vou deixar ela na forma reduzida, ou seja, botar ela igual a zero. Então, eu pego o 225, né, tiro do segundo membro e boto para o primeiro membro. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 10x mais 200 menos 225 igual a zero. 200 menos 225 dá 25, né? Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 10x menos 25 igual a zero. Para poder a gente aplicar a fórmula na forma reduzida dela, eu vou trocar os sinais para poder o x ao quadrado ficar positivo. Então, para isso, basta trocar os sinais de todos os elementos da equação. Então, fica x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. E aí a gente vai resolver através da fórmula de Bhaskara. 3 passos para a gente resolver. Primeiro passo, descobrir os valores do coeficiente. No caso, o coeficiente A é o número que está na frente de x ao quadrado. Quando não tem, a gente considera que é 1. O coeficiente B é o número que está na frente do x, no caso é menos 10. Sempre que for negativo tem que levar o sinal, tá? E o C é o número que está isolado aqui lá, que não tem nenhuma letrinha com ele, no caso é o 25. Então A é 1, B é menos 10, C é 25. Segundo passo, calcular o valor de delta. A fórmula de delta que você precisa decorar é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o B por menos 10, o A por 1 e o C por 25. Então vai ficar assim, ó. Menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 25. 10 ao quadrado é 100, que é 10 vezes 10, né? E toda vez que o expoente for par, o resultado é positivo. Então, menos 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 1 vezes 25 também dá 100. Então, delta vai ser 100 menos 100, que é igual a zero. Então, consegui o segundo passo, que é calcular o valor de delta. Vamos agora para o terceiro passo, que é calcular o valor de x, né? E aí a formulazinha aí, o menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Novamente, eu vou trocar o b, no caso, por menos 10. O delta, eu acabei de achar o valor dele, é 0. E o a vai ser 1. Então, vai ficar assim a minha conta. X vai ser, cuidado que tem o menos da fórmula e o menos do b, né? Então, vai ficar menos menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos, a gente faz o joguinho de sinal, fica positivo, então vai ficar 10. A raiz quadrada de 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, então vai ficar 10 mais ou menos 0 sobre 2. Como eu estou fazendo mais ou menos 0, na verdade seria uma condição de somar 0 ou subtrair 0, que isso aí nem influi nem contribui, como diz o outro, né? Então vai ficar 10 sobre 2, que é igual a 5. Ou seja, eu descobri o valor aqui que eu tenho que aumentar ou diminuir para poder eu chegar lá à situação que o arquiteto quer. Vai ser a resposta na letra E, 5 metros. Ok? Vamos para a questão 10. O esquema abaixo, em que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho, reproduz o espaço de um estacionamento. Então está aí, um estacionamento com 8 vagas, né? 4 em cima e 4 embaixo. Este estacionamento terá seu espaço aumentado de tal forma que suas dimensões serão dobradas. Assim, o novo esquema de representação ocupará um total de... Ora, se ele vai ter as suas dimensões dobradas, significa que em vez de ter 4 quadradinhos na horizontal e 2 na vertical, como é hoje, né, um total de 8 quadradinhos, eu vou dobrar. Onde é 4 vira 8, onde é 2 vira 4. Então, eu vou ficar com 8 vezes 4, um total de 32 quadradinhos, que seriam as 32 vagas, né? E aí a gente encontra a resposta do quesito 10. Quesito 11. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou uma tela e um portão de 2 metros de madeira.
Rodrigo gastará quantos metros de tela? Então, ó, a casca de banana é que você não pode contar a porta lá, porque a porta não é tela, né? Que tem 2 metros. Então você vai calcular, ó, a parte de trás é 27 metros, porque é justamente os 25 mais 2. A parte da frente é só 25 e as duas laterais 40. Então você soma 27 mais 40 mais 25 mais 40. 132 metros. A resposta é letra B. Questão 12. Na casa de praia da avó de Sofia, há uma piscina retangular de 12 metros de largura por 8 metros de comprimento. Eu até fiz o desenho aí que não tem na apostila, mas você pode observar, né, que sempre é bom a gente fazer o desenho para a gente raciocinar melhor, tá? Como Sofia ainda não sabe nadar, apenas engatia, sua avó resolveu fazer uma cerca em volta da piscina para protegê-la. Quantos metros de cerca, pelo menos, ela precisaria para construir o cercado? Então, para cercar, né, vai ser 20 mais 12. A parte de cima é igual à parte de baixo, então em 20 novamente. A parte da direita é igual à da esquerda, 12. Então é 20 mais 12 mais 20 mais 12, dá 64 metros. A resposta está na letra D. Ok? Vamos agora para a questão 13. Opa! Olha lá, a logomarca da ETE significa que essa questão está no banco de dados da ETE. Você pode fazer uma questão muito parecida, até essa mesmo, quando você for fazer a sua prova do vestibular. Na figura abaixo estão desenhados 2 quadrados, sendo que o quadrado menor tem a área de 256 centímetros quadrados. De acordo com essa figura, qual é a medida em centímetros do segmento Y assinalado na figura? Então vamos lá. A área do quadrado a gente calcula fazendo o lado elevado a 2, tá? É o lado ao quadrado. No caso, ó, como a área é 256, eu posso dizer, né, o quadrado branquinho, que L ao quadrado é igual a 256. Logo, o valor de L vai ser raiz quadrada de 256, que é 16, certo? Ou seja, essa medida aí, ó, é 16 centímetros, tá? E aí, se a gente fazer uma comparação, né, que esse quadrado maior, tá certo? Lá em cima a medida é 24 centímetros, então significa que embaixo também vai ter que ser 24. Como essa primeira parte é 16, significa que o valor de y vai ter que ser 8. Para quando eu fizer 8 mais 16 dá 24, que é igual à medida do de cima, tá? Então a gente chega à conclusão que o valor de y aí vai ser 8 centímetros, certo? Vamos agora para a questão 14. Pedro propõe plantar árvores em seu terreno quadricular, certo? É um quadrado, tá? Com base na medida que você pode verificar na figura abaixo. Sua área total de plantação de árvores então o que é que ele quer aí? Ele deu o lado, né? Ou seja, eu tenho uma área que eu posso plantar árvores que representa um quadrado. E ele deu a medida do lado do quadrado. E ele quer saber qual é a área a área dessa plantação dessas árvores. Ou seja, é só eu calcular a área do quadrado. Então a gente vai repetir a fórmula da questão anterior, né? Para eu calcular a área do quadrado, eu pegar o lado e elevar o expoente 2, ou seja, o lado ao quadrado. É até uma redundânciazinha, né? Então vai ficar, ó, L ao quadrado, como a medida do lado é 11, vai ser 11 elevado a 2. 11 elevado a 2 é 11 vezes 11, vai dar 121. Então significa o quê? Que nessa questão aí, ó, a resposta vai ser 121 metros quadrados, que vai ser a área desse terreno, de forma quadricular. Ok? E aí a gente responde a questão 14. E vamos agora para a questão 15. A região centro-oeste do Brasil tem na agricultura uma de suas mais fortes atividades econômicas. O solo produtivo e o relevo com áreas planas facilitam a mecanização. É importante, entretanto, preservar a vegetação natural para reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. O desenho abaixo representa a área total de uma propriedade dessa região que manteve 20% de sua área intacta, como área de preservação. Qual é a medida da área que foi mantida intacta nessa propriedade? E aí, ó, essa questão é a questão que vai ficar para a tarefa de casa. Vocês vão tentar responder e a gente vai começar a aula do próximo sábado
justamente discutindo essa questão. Ok, minha gente? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus. Tchau.